A aula agora é sobre matrizes. Então, para iniciar, o que são matrizes? Então, as matrizes, elas nada mais são do que tabelas que relacionam dados numéricos, tá? Então, tabelas por si só, elas relacionam qualquer tipo de dados. As matrizes, elas relacionam somente dados numéricos, então elas estão relacionadas somente a números. Então aqui, para ficar mais claro, nesse exemplo, a gente vai representar os dados dessa tabela em uma matriz, tá? Então, assim como numa tabela, toda matriz, ela possui linhas, tá? E ela possui colunas. Mas essas linhas e colunas são formadas somente por números, não aparece palavrinha nenhuma, ok? Então, aqui como é que eu vou representar esses dados em uma matriz? Muito fácil, eu vou copiar essas informações numéricas exatamente como elas são, elas estão aqui, tá? Então, por exemplo, 20.000, 32.000 e 45.000 vão ficar na primeira linha da matriz. Ok? A informação da segunda linha aqui, 15.000, 18.000 e 25.000, vão ser as informações da segunda linha da nossa matriz também. E, da mesma forma, as informações da última linha da tabela vão ser também as informações da última linha da nossa matriz. E tá prontinho. Então, o que a gente fez? Os dados da tabela a gente representou em uma matriz e tá pronta essa matriz, tá? Outra informação: toda matriz ela é representada ou por colchetes, então os dados são sempre dentro de colchetes, ok? Ou dentro de chaves, cada um escreve da forma que achar melhor. Dentro de chaves, não, dentro de parênteses, tá? Então, todas as matrizes, elas podem ser representadas ou por colchetes ou por parênteses, ok? Agora, vamos para a definição de matriz. Então, o que é uma matriz? Então, denomina-se matriz M por N, uma tabela formada por M vezes N números reais dispostos em M linhas e N colunas. Minha nossa, o que a prof falou? Vamos puxar a nossa matriz anterior aqui, ó. Observem que essa é uma matriz que possui quantos números? Ela possui 9 números, tá? 3, 6, 9. Então, aqui seria o 9, tá? Por que 9? Porque ela é formada por 3 números nas linhas e 3 números nas colunas, tá? Então, 3 vezes 3, 9. Isso que tá querendo dizer esse enunciado aqui, tá? Esse M por N é o que a gente chama de tipo ou ordem da matriz, tá? Então, o M representa o número de linhas e o N representa o número de colunas. Então, quando aparecer matriz de ordem 2 por 4, significa que essa matriz ela possui 2 linhas, tá? E 4 colunas. Vamos ver uns exemplos que vai ficar mais claro. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem uma matriz composta pelos números 2, 3, 5 e 1, ok? Então, essa é uma matriz de que tipo? Bom, se ela tem duas linhas, tá? E 2 colunas, então ela é uma matriz do tipo 2 por 2, ok? Então, matriz 2 por 2, ela possui 2 linhas e 2 colunas. O primeiro número sempre representa a quantidade de linhas e o segundo número representa a quantidade de colunas. Agora, no exemplo B aqui, quantas linhas a gente tem?
A gente tem duas linhas. Quantas colunas a gente tem? Tem 3 colunas aqui, tá? Então, essa é uma matriz do tipo número de linhas, então 2 por 3, ok? Ela possui 2 linhas e 3 colunas. Agora eu vou fazer uma terceira matriz aqui com a ordem inversa dessa aqui para vocês perceberem a diferença, tá? Então eu quero uma matriz da ordem 3 por 2. Então, aqui ó, eu quero 3 por 2. Então significa que ela vai ter 3 linhas. Então vou colocar alguns números aqui. E ela vai ter 2 colunas. Então, percebam que mudando a posição dos números aqui, muda a ordem da matriz, tá? Mudando a ordem da matriz, com toda certeza elas são diferentes, ok? Então, essa aqui é a matriz do tipo 3 por 2. Agora, a gente vai ver como que fica a representação genérica de qualquer tipo de matriz, tá? Então, para iniciar, a gente tem que saber que toda matriz ela tem um nome, tá? Esse nome vai ser representado por uma letra maiúscula, A, B, C, qualquer uma delas. Então, dei o nome ali. Eu prefiro usar colchetes, tá? Quem prefere usar parênteses pode usar. Então, eu vou escrever a representação genérica de uma matriz de ordem M por N, tá? Como é genérica, então aqui não vai números, porque é para representar qualquer valor, tá? Então, assim, ó, o primeiro número aqui, na primeira linha, na primeira coluna, ele é representado por A11, tá? Ou A11. Todos os termos de uma matriz, eles vão ser representados pela letra Azinho, nesse caso, tá? É conforme o nome dela. Se eu tivesse dado o nome de Bzão, aqui seriam Bzinhos, ok? Se fosse o nome Czão, aqui seriam Czinhos. Então, nesse caso, vai ser o Azinho. Então, o que significa esse A11? Esse A11? O primeiro número representa a linha que ele está posicionado. O segundo número representa a coluna que ele está posicionado. Então, ele está na primeira linha, primeira coluna, então essa é a posição. Se eu vou escrever o segundo elemento aqui, bom, Azinho, tá? O segundo elemento, bom, qual é a posição dele? Ele está na primeira linha e na segunda coluna, ok? Se eu for escrever o terceiro elemento, ele está posicionado, continua, né, na primeira linha, terceira coluna. E assim continua, ok? Se eu quero o último elemento, ele está em qual linha? Na primeira. Em qual coluna que ele se localiza? Bom, como é uma matriz genérica, eu não sei qual é a coluna, mas eu sei que as colunas são representadas pela letra N. Então, aqui eu coloco N, então é um N, ok? Agora, vamos para a segunda linha. Eu quero o elemento dessa posição aqui. Então, vai ser A. Qual linha que está se localizando? Ele está na segunda linha e na primeira coluna, ok? Então, é o A21. Eu quero o elemento dessa posição aqui agora. Então, vai ser o A. Ele está na segunda linha, mas ele mudou de coluna, né? Agora é na segunda coluna, então é A22. O terceiro elemento nessa linha aqui, então vai ser, tá posicionado na segunda linha, terceira coluna. E assim segue até a última coluna. Como a gente não sabe qual é a última coluna, então representa pelo N, mas a gente sabe que ele está localizado na segunda linha, ok? Se eu for para a terceira linha agora, então aqui vai ser, ó, terceira linha, primeira coluna. Essa posição aqui é a terceira linha, segunda coluna. Aqui, terceira linha, terceira coluna. Continua, terceira linha
enésima coluna, ok? E vamos supor que continuou essa matriz genérica. Agora eu quero o elemento dessa posição aqui. Eu não sei qual é o número da linha que a gente tá. Se eu não sei qual é o número da linha, mas eu sei que a linha é representada pela letra M. Então, aqui, como eu não sei, deixa o M. Mas eu sei que esse elemento tá na primeira coluna, ó. Então, vai ser M1. Aqui vai ser AM2, porque tá na segunda coluna. Aqui, AM3. E o último aqui vai ser AMN, ok? Porque é uma determinada linha e uma determinada coluna. Porque eu não sei quantas linhas e quantas colunas tem, porque a gente está falando de uma representação genérica, uma representação para qualquer tipo de matriz. Uma outra maneira abreviada de escrever uma matriz é assim, ó, tá? A gente dá o mesmo nome, ok? Então, aqui é a matriz A, abre parênteses. Esse A minúsculo representa esses elementinhos aqui, e o índice I e o índice J. O índice I representa esse númerozinho aqui, ó, tá? Que ele indica a posição na linha, em qual linha que ele está, ok? Então, I é a linha. O J é a coluna que ele está, então, é o segundo númerozinho, ok? Coluna que ele está. O M por N é a ordem da matriz. Que tamanho que é essa matriz? É 2 por 2? É 2 por 4? É 3 por 2? E assim por diante, tá? Então, essa é a representação abreviada de uma matriz genérica. Aí tem as restrições, tá? O I, que representa o número de linhas, a posição na linha, ele tem que ser sempre maior do que 1, tá? E o M vai ser a própria linha. Então, se for 2 linhas, então, o I vai ser 1 e 2. Se for 4 linhas, o I vai ser 1, 2, 3 e 4, ok? E para o J também tem a restrição, ele tem que ser maior do que 1, porque não existe uma coluna negativa, né? A quantidade negativa de colunas. E menor que o N. Então, se a gente tem uma matriz de 7 colunas, então o J vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. São 7 colunas, ele representa todas elas. Então, para ficar mais claro aqui um exemplo, ó, escrever a matriz A e J, M por N, com o I que vai de 1 até 3 e o J que vai de 1 até 3, tá? Então, como é que eu vou fazer? Bom, a nossa matriz já tem um nome, então vamos escrever o nome dela, tá? Agora, quem que é o primeiro elemento? O primeiro elemento vai ser da primeira linha e da primeira coluna. Então, é o A1, 1, ok? O segundo elemento aqui vai ser o nosso I, que representa a linha, tá? Então, tá na primeira linha, segunda coluna. O nosso terceiro elemento, primeira linha e terceira coluna, tá? Então, por que eu sei que vai até o 3, ó? O I representa as linhas, então, ele tem que ir do 1 até o 3. Então, vai ter que ter a linha 1, a linha 2 e a linha 3. Eu já escrevi a linha 1 aqui. O J, ele representa as colunas. Quantas colunas que vai ter? A primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna. Vai ter que ter até a terceira coluna, tá? Já representei o primeiro valor das 3 colunas aqui. Agora, falta só arrumar as linhas, tá? Então, esse elemento aqui, ó, ele tá na segunda linha, primeira coluna. Esse aqui, segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. Aqui, esqueci do 1.
ok? A outra, agora é na terceira linha, ó. Então, já foi a linha 1, já foi, a linha 2, já foi. As colunas, já foi a primeira, foi a segunda e foi a terceira. Então, só falta mais uma linha para a gente concluir essa matriz aqui, tá? Então, aqui, terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Ok? Então, tá aqui a nossa matriz genérica. Então, o IJ representa a posição do elemento dentro de uma matriz. O M por N representa o tamanho da matriz. Nesse caso aqui, o tamanho da matriz, a ordem da matriz, é de 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Se vocês observarem aqui, o último número do I vai ser a quantidade de linhas. O último número do J vai ser a quantidade de colunas, tá? E daí, dentro da matriz, cada IJ é uma posição diferente, ok? Agora, a gente vai ver sobre os tipos de matrizes. Então, o primeiro tipo de matriz que a gente tem é a matriz linha. Por que matriz linha? Porque ela possui apenas uma linha. Então, como que é a representação? É 1 por N. Uma linha. O N varia, ou seja, o número de colunas varia. Então, aqui no primeiro exemplo, tem uma matriz A de uma linha só e 3 colunas. Então, a ordem é 1 por 3. Na matriz B, eu tenho uma linha só. E quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a ordem é 1 por 5. Na letra C, na matriz C, quantas linhas eu tenho? 1. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4. Então, a ordem dessa matriz é 1 por 4, tá? Então, o número de linhas é sempre 1. O número de colunas é variável. O segundo tipo, então, é a matriz coluna. Então, possui uma coluna apenas. As colunas, então, é representado na posição do N, que é aqui. O número de linhas vai ser variável, então, aqui a gente deixa o M, tá? Então, vamos por um exemplo. Então, aqui na letra A, eu tenho uma matriz de quantas linhas? 2 linhas. E quantas colunas? Uma apenas. Então, observem que esse 1 aqui é esse mesmo aqui, ó, tá? Que ele vai representar a coluna. Na matriz B, quantas linhas tem? 1, 2, 3. Então, é 3 por 1. E a matriz C são 4 linhas, então, a ordem é 4 por 1. Então, matriz linha e matriz coluna bem fácil. O terceiro tipo de matriz é a matriz quadrada. Então, é quando o número de linhas e de colunas é o mesmo, tá? Então, por exemplo, na matriz A, quantas linhas que eu tenho? Eu tenho 2 linhas, certo? Essa e essa. E eu tenho 2 colunas, a primeira e a segunda. Como o M é igual a N, ou seja, o número de linhas é igual o de colunas, a gente diz que isso aqui é uma matriz quadrada de ordem 2. Na letra B, na matriz B, quantas linhas que eu tenho? 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 3 linhas. Quantas colunas que eu tenho? 1, 2, 3. Da mesma forma aqui na letra A, então, ó, o número de linhas é o mesmo número de colunas. Então, quando as linhas e colunas são iguais, a gente diz que é uma matriz quadrada. Nesse caso, a gente diz que é uma matriz quadrada de ordem 3. No último exemplo aqui, a gente tem a matriz C com 1, 2, 3, 4 linhas. Então, 4 linhas por
1, 2, 3, 4 colunas. Então, número de linhas e colunas é o mesmo. Então, a gente diz que é uma matriz quadrada de ordem 4. Outra coisa que as matrizes quadradas apresentam é a diagonal principal. O que é a diagonal principal? São os elementos formados, é a diagonal formada pelos elementos A11, A22, A33, A44 e assim por diante, tá? Então, ó, quem que é a diagonal principal aqui? É essa diagonal formada pelo 2 e pelo 4. Por quê? Porque o 2 é o nosso A11 e o 4 é o nosso elemento A22. Então, quando a posição da linha e da coluna é o mesmo, eles formam a diagonal principal, tá? Isso acontece nas matrizes quadradas. Aqui na letra B, quem forma a diagonal principal? O 6, o 9 e o 6 de novo, porque eles são, respectivamente, o A11, A22 e o A33. Então, essa aqui é a nossa diagonal principal. E na letra C, a nossa diagonal principal é esses aqui, ó. O meio, menos 3, o menos 2 e o 4, ok? Então, diagonal principal. O próximo tipo, então, é a matriz identidade. Então, é uma matriz quadrada. Opa, esqueci de escrever aqui, é uma matriz quadrada, cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são iguais a 0. Então, a representação para a matriz identidade, o nome dela é sempre IN, tá? O N é a ordem. Como a gente já viu que é uma matriz quadrada, então, se for o 2, então vai ser uma matriz de ordem 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas. Se o N for 3, vai ser uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas, tá? Então, vamos pegar aqui uma 2 por 2. Tá dizendo que, para ser identidade, os elementos da diagonal principal tem que ser 1. Então, a diagonal principal aqui, tá? E os demais elementos são 0. Então, aqui eu tenho uma matriz identidade. Aqui no segundo exemplo, então, eu quero uma I3. Então, é uma matriz quadrada de ordem 3 por 3. Então, os elementos da diagonal principal tem que ser 1. Os demais elementos tem que ser 0, ok? Se for com 4, com 5 linhas e colunas, é a mesma coisa. Sempre vai na diagonal principal o número 1. No restante são os números zeros. O último tipo, então, é a matriz nula, tá? O que é uma matriz nula? Então, é uma matriz cujos elementos são todos iguais a zero. Então, aqui pode ser qualquer ordem a matriz. Então, vou colocar uma matriz nula de ordem 1 por 3. Então, tem uma linha e 3 colunas. Todos os elementos são iguais a 0. Então, uma linha, 3 colunas. Tá aqui minha matriz nula, tá? Outra matriz nula de ordem 4 por 2. Então, eu quero uma matriz que tenha 4 linhas e 2 colunas, ok? 4 linhas e 2 colunas. Como é uma matriz nula, todos os elementos são 0. Eu quero uma matriz agora de ordem 3, tá? Então, é uma matriz de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas, todas com elemento 0. Então, essa é a matriz nula. Então, a aula de hoje seria isso. Fica aqui uma atividade para vocês fazerem, que é para fazer uma pesquisa onde que se aplica a utilização de matrizes.
E não esqueçam de registrar esse conteúdo no caderno, tá?